Esse é uma cápsula e nós vamos falar de mais uma lambança do governo Lula, né? O governo Lula decidiu voltar a cobrar vistos para turistas norte-americanos e também da Austrália, do Japão, não, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Vamos entender esse caso aqui, porque eu já falei sobre isso antes, é uma lambança danada. O Lula tinha falado essa coisa, tinha peitado os Estados Unidos, não, porque vamos cobrar visto e não sei o que lá. Aí depois voltou atrás, porque viu que é uma merda isso, que não ia resolver problema nenhum de ninguém. E agora voltou com essa ideia de novo, né? Parece que como ele está com raiva do Trump, ele quer descontar isso nos cidadãos americanos que vem passear aqui no Brasil. Mais do que isso, ele quer descontar nos comerciantes, o pessoal que vive do turismo aqui no Brasil, porque é eles que vão acabar prejudicados com essa história, né? Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e a Censura Secreta, Tigresa VIP e Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, todo mundo sabe que se você é brasileiro e quer entrar nos Estados Unidos, você precisa tirar um visto. E é um processo trabalhoso. E um monte de gente não consegue esse visto. Dá trabalho mesmo. Eu fiz isso, eu tenho um visto americano. Você vai, tem que entregar um monte de documento, preenche um formulário grande, depois você vai num determinado lugar. Aí depois eles marcam uma entrevista, você vai no consulado americano, vai conversar com uma pessoa e coisa e tal. Se tiver tudo certo, eles depois te dão um visto, e aí com esse visto você pode entrar nos Estados Unidos. É um processo chato? É um processo chato, eu concordo. Como brasileiro, eu acho muito chato isso. Nem todos os países do mundo precisam desse visto. Tem países que você, com o passaporte daquele país, você entra nos Estados Unidos direto. Igual o americano entra aqui no Brasil direto também nesse momento hoje, né? Aí o Lula, há um tempo atrás, veio com a ideia de que não temos que fazer reciprocidade. Se os americanos exigem visto do brasileiro para entrar nos Estados Unidos, o Brasil vai exigir visto dos americanos para entrar no Brasil também. Isso é uma lambança, porque esse tipo de reciprocidade desse jeito é uma coisa burra. Os Estados Unidos têm um motivo para exigir visto, porque de fato tem um monte de gente que quer mudar para os Estados Unidos. Eles têm um problema com imigração ilegal por lá. Um monte de gente quer chegar lá nos Estados Unidos e ficar por lá. E isso é acima do que eles conseguem comportar com o sistema deles lá. Então eles têm que fazer esse negócio de visto. Tem um motivo. O Brasil não tem problemas de americanos querendo vir morar no Brasil. Não estou dizendo que não existam americanos que venham morar no Brasil, não. Existem alguns americanos que vêm morar no Brasil, né? A questão é que é um ou outro, meu amigo. Não tem assim uma montanha de americanos querendo vir morar no Brasil. Tem alguns que querem vir morar no Brasil. Então, eles têm um problema, eles têm uma razão para exigir visto brasileiro, não é que eles tiraram isso do nada, né? Então, assim, você fazer uma reciprocidade nesse negócio é uma coisa burra, porque o Brasil, uma das coisas boas que você tem, particularmente aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro, o forte do Rio de Janeiro hoje é turismo, cara, porque né, os bancos saíram todos daqui, as telefônicas saíram todas daqui, tudo quanto é empresa grande saiu do Rio de Janeiro por causa desse inferno que é o Rio de Janeiro. O que sobrou aqui no Rio de Janeiro foi o petróleo, que tem aqui na Bacia de Campos, então ainda tem umas empresas de petróleo por aqui, e o turismo. O turismo é o futuro do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de turista aqui. E turista bom é turista americano, amigo. Você pode saber, lá no Egito é a mesma coisa. Eles tratam turista, quando você sabe que você é brasileiro, os caras não te tratam muito bem. O cara começou a falar inglês, viu aquela pinta de americano, putz, os caras tratam bem pra caramba, porque é o pessoal que tem dinheiro, meu amigo. A turma que tem grana são os americanos, turista americano no mundo inteiro, o pessoal trata bem pra caramba. Aqui no Brasil a gente deveria tratar bem também, porque os caras vêm com dinheiro pra cá, gastam dinheiro aqui no Rio, é uma coisa ótima. Não, o Lula quer fazer reciprocidade, quer exigir visto de americano. Uma besteira isso, né? A expectativa do Lula é que os Estados Unidos venham e falem assim, então eu vou parar de exigir visto de brasileiro. Não, eles não vão fazer isso nunca, meu amigo. Porque se eles fizerem isso, a cidade de Governador Valadares desaparece do mapa, não sobra ninguém. Porque lá em Governador Valadares, por algum motivo, que eu não sei qual é esse motivo, mas o sonho de 100% do pessoal de Governador Valadares é ir para os Estados Unidos. Então assim, acabava, ia ficar uma cidade deserta, Governador Valadares, né? E não é só Governador Valadares, não. Então vai ter um monte de cidade aqui no Brasil que o pessoal ia picar todo mundo para os Estados Unidos. Então, assim, não vai acontecer dos americanos simplesmente pararem de exigir visto dos brasileiros. O que você vai estar fazendo é prejudicando a indústria de turismo no Brasil. Chega a ser engraçado aqui, porque olha só, está dizendo aqui que o Brasil voltará a exigir visto dos Estados Unidos, mas o Freixo, que é o ministro, ou é secretário de alguma coisa presidente da Embratur, ligado a turismo aqui no Brasil, né?
É porque é cupincha, né? Cupincha do Lula tá ali no carguinho dele para receber os pichulecos dele, mas não sabe nada de turismo também. Mas o presidente da Embratur minimiza o risco da medida afastar turista. Não, não vai afastar turista, não. O fato do turista ter que ir lá na... Porque isso é outra coisa. Eles vão fazer um visto, mas é um visto que você vai no site e preenche um formulário e te dá o visto automaticamente. Pô, pra quê, cara? Qual o objetivo disso? Isso vai prejudicar, vai atrapalhar, a pessoa tem que aprender isso, tem que fazer esse negócio. Certamente vai ter turista americano que vai chegar aqui no Brasil e esqueceu de fazer isso. Aí vai ter problema, não sei o que lá e coisa e tal. Você vai ficar um negócio que não serve pra nada, uma burocracia burra, só pro Lula poder dizer não, porque estamos fazendo reciprocidade, não sei o que lá. Que coisa burra, que coisa idiota. Os Estados Unidos têm um problema com imigração lá, nós não temos esse problema. Não existe uma montanha de americanos querendo imigrar dos Estados Unidos aqui para o Brasil, né? Um ou outro tem, mas é pouca coisa, não é uma onda migratória querendo fazer isso. Enfim, aqui ó. O próprio Freixo reconhece que o ideal para o turismo seria continuar com a isenção para norte-americanos, canadenses e australianos. E eu concordo com ele. Eu acho um tiro no pé essa história. Por dois motivos. Primeiro, porque atrapalha o turismo brasileiro. E segundo, porque parece picuinha. Como eu falei para vocês, os Estados Unidos têm um problema. O Brasil não tem esse problema. Não tem por que exigir visto. Não faz sentido nenhum. Fica igual a picuinha que é o visto do Egito. Isso é outra coisa também. O Egito também exige visto. Sabe como é que é o visto no Egito? Você dá $25 pro cara, o cara te dá o visto. É assim que funciona. E tudo bem, o Egito quer ganhar dinheiro com isso. Sei lá, né? Ok, beleza. Mas fica parecendo uma picuinha, isso fica, entendeu? É um negócio assim escancarado que eles não estão verificando nada, eles estão tipo cobrando uma entrada para você entrar no país no final das contas, né? E tudo bem, o Egito tem lá as belezas todas deles lá, vale a pena, não estou dizendo que não vale a pena não, leve $25 em dinheiro vivo, tem que pagar em dinheiro vivo, tá? Não tem caixa eletrônica para tu sacar, não, tu tem que chegar no aeroporto com $25 em dinheiro vivo, senão tu não entra no Egito, não consegue o visto. Aí eles dão um jeito lá, se você reclamar, eles dão um jeito de cobrar no cartão de crédito, mas em princípio só aceita dólar em dinheiro vivo. E é só isso, é capaz do Lula fazer essa mesma picuinha, né? Sendo que, no final das contas, o Egito ele continua tendo muito turista mesmo cobrando isso, porque pô, o Egito é um caso único, cara. Pirâmides, aqueles templos, aquela coisa maravilhosa que tá lá, você não acha isso em lugar nenhum do mundo, não adianta, não tem onde você... Ah, não, vou ver pirâmide em outro lugar. Ok, tem as pirâmides do México e coisa e tal, mas não é a mesma coisa, porra, é toda uma história única do Egito, né? O Brasil, é verdade, tem coisas muito bonitas aqui no Brasil, o Corcovado tem aqui no Brasil, mas o Corcovado, você sabe que já tem imitação dele em um monte de lugar no mundo, né? As belezas do Brasil são muitas belezas naturais, que realmente são belíssimas e coisa e tal, mas beleza natural tem na América Latina inteira, né? Então, assim, sinceramente, eu temo isso daí para o turismo aqui no Brasil. Acho uma besteira, acho um erro enorme esse negócio de reciprocidade. Reciprocidade faz sentido nas coisas que fazem sentido. Por exemplo, a questão de tarifa recíproca, né? O Trump tem falado sobre isso, de cobrar tarifa recíproca. Aí eu acho que vale a pena. Por quê? Porque tarifa tem o mesmo efeito dos dois lados. O Brasil quer que as empresas venham para o Brasil. Os Estados Unidos quer que as empresas vão para os Estados Unidos. Eu já falei nos vídeos aí, já falei vários vídeos sobre isso, criticando essa política, que isso não resolve nada. Você até pode dizer que tem algum incentivo para a indústria nacional, mas é um incentivo desse tamanhozinho, quase nada, e por outro lado você ferra a população inteira, porque todo mundo tem que pagar aquele imposto. Então é uma coisa que não tem lógica nenhuma. Eu vou ferrar todo mundo para ajudar 4, 5 pessoas que vão montar empresa no Brasil. Porra, não vale a pena. Mas enfim... Mas pelo menos é uma coisa burra dos dois lados, entendeu? Então é uma coisa errada, mas é errado dos dois lados. Faz sentido você ter tarifas recíprocas, você está fazendo reciprocidade de tarifas, é o mesmo problema dos dois lados. No caso da imigração, você não tem o mesmo problema dos dois lados. Os Estados Unidos têm um problema de imigração, tem um monte de gente que quer ir para os Estados Unidos. O Brasil não tem problema de imigração, até tem umas pessoas querendo vir morar aqui no Brasil, mas não é essa quantidade de gente absurda como tem lá, né? Enfim, essa é a questão. Acho um erro essa proposta do Lula. Olha só, estou falando aí de que deve voltar a cobrar vistos para turistas norte-americanos. Por quê? Porque eu imagino que, mais uma vez, tem muita gente falando pro Lula, deixa disso, para com isso, não vai ajudar em nada, não sei o que lá. Ou eles estão querendo jogar essa numa das negociações lá do Xandão, sabe? Não, deixa o Xandão em paz que a gente não cobra visto dos americanos. Eu, sinceramente, acho uma besteira. Eu acho que não tá no mesmo patamar as coisas, mas enfim. Né? A impressão que dá é isso, é mais uma medida que o governo tá puxando da cartola para tentar pressionar o Trump em alguma coisa. Eu
não sei não, acho que isso daqui, o Trump vai falar, não, beleza, cobra o visto dos americanos, não tem problema nenhum. O que vai acontecer, vai vir menos turista americano para o Rio de Janeiro, para o Brasil como um todo. Só isso, nada mais vai mudar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.